Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria no coração, muita alegria na vida, porque nós descobrimos, graças a Deus, essa doutrina maravilhosa que nos dá explicações, que são explicações que casam com a nossa mentalidade, casam com tudo que existe ao nosso redor, tudo que a ciência hoje nos conta. E o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, traz aqui toda quarta-feira, das 21 às 21h25, o programa que estuda, dentro do programa Luz na Penumbra, que estuda o livro Obras Póstumas, que estamos aí dando sequência, dando andamento a esse estudo, com reprises todas as quintas, às 3 da manhã e às 6 da manhã. Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade, então, ao estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. Estamos no parágrafo, hoje, iniciando o parágrafo 9, Vias e Meios. Vamos, então, dar início a leitura do texto. Diz Kardec: é de lastimar, sem dúvida, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. Imaginar que ainda estamos nos tempos em que alguns apóstolos podiam pôr-se a caminho com um bastão de viagem, sem cogitarem de saber onde pousariam, nem do que comeriam, fora alimentar uma ilusão que bem depressa a amarga decepção destruiria. Para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem que se submeter às necessidades impostas pelos costumes da época em que vive, e essas necessidades são muito diversas das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo. Bom, vamos voltar aqui ao que nós já falamos em outros programas, que é a questão do tempo em que você vive. Kardec está exatamente abordando essa questão, né? O tempo que nós estamos vivendo, o tempo que foi escrito esse ponto e esse trecho que Kardec nos traz, e como era a cultura daquela época. E como ele fala aqui dos tempos patriarcais, ou seja, da idade do Antigo Testamento, da época de Jesus, etc. e tal. São momentos diferentes, a cultura é diferente. Nós hoje temos um tempo diferente daquele de Allan Kardec. Não existia televisão, não existia rádio, não existia um meio de comunicação rápido como nós temos hoje, que é o telefone celular, por exemplo, um computador ligado à internet. A internet revolucionou o mundo inteiro. Agora, existem nos Estados Unidos, por exemplo,
professores que exigem que você não tenha contato com um computador enquanto está fazendo uma redação, por exemplo. Porque já existem programas de computador, aplicativos, que fazem uma redação completa. Você dá o tema e ele faz a redação completa, perfeitinha. Perfeitinho. É claro que existem alguns meios, eu estava vendo a reportagem outro dia, existem alguns meios de se identificar que foi escrito por um computador, por um robô, ou se foi escrito por uma pessoa. Mas hoje é isso que está acontecendo. A tecnologia avançou muito. É óbvio que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para descobrir, porque o ser humano ele ainda está muito longe da perfeição intelectual. Imagina da perfeição ética, perfeição da moral. A moral é o conjunto de regras e a ética é aquilo que a gente aplica em nós mesmos, já dizem aqueles que são os experts nessa questão das palavras, né? Mas, como dizem os espíritos, entendei-vos, usai as palavras que quereis, mas entendei-vos. Então nós temos aí esse conjunto de regras principais que é a moral do Cristo, é o que o Cristo nos passa como sendo a regra de um cristão. Ele traz isso, ele mostra para aqueles discípulos de há 2000 anos e eles mostram para a gente através dos escritos que eles fizeram no passado e que chegaram até nós. E aí nós começamos a perceber que aquilo ali, são aquelas regras ali que Jesus coloca, a moral do Cristo, são regras para que nós possamos aplicar em nós mesmos, aplicar na nossa vida, né? Então, vamos com isso criando uma ética dentro de nós, nos tornando seres éticos. Vamos então dar continuidade à leitura do texto. São em grande número, como se vê, as atribuições da Comissão Central para necessitarem de uma verdadeira administração, tendo cada um de seus membros funções ativas e assíduas. Se apenas a constituíssem homens de boa vontade, os trabalhos seriam prejudicados, porquanto ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Olha só. Para a regularidade dos trabalhos e normalidade do expediente necessário se torna contar com homens de cuja assiduidade se possa estar certo e que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. De quanto mais independência eles forem senhores, pelos seus recursos pessoais, tanto menos se deixarão prender por ocupações quaisquer. Se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo àquelas funções. Importa, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. A doutrina, com isso, ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, do mesmo passo que constituirá um meio de prestar serviços a pessoas que dela necessitem. Começa a ser montada a ideia da diretoria de uma casa espírita. É claro que a gente aqui está estudando, nós estamos estudando a Constituição do Espiritismo. Seria uma espécie de carta magna do Espiritismo para que todo mundo soubesse exatamente o que é o Espiritismo e as pessoas que iam controlar, digamos assim, como é que se faria essa divulgação da doutrina espírita, como se faria para chegar cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas e dessa forma assistir as pessoas, atender as pessoas, ajudar as pessoas a compreenderem o que precisam dentro de si modificar, para que elas possam se melhorar. Então começa a ganhar corpo essa coisa da organização que Kardec aqui está colocando. Continuando a leitura. Ponto essencial
na economia de toda administração previdente é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam fazer falta, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha aconteça, o que acontecer não seja embaraçada. Insta, pois, que as pessoas que forem chamadas a lhe prestar concurso não se sintam inquietas pelo futuro que as aguarde. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar essencialmente aleatórios os recursos que apenas tenham por base o produto de cotas ou contribuições sempre facultativas, quaisquer que sejam os compromissos contraídos e de cobrança sempre difícil. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais implicaria falta de previdência, que mais tarde se haveria de deplorar. Menos graves são, sem dúvida, as consequências quando se trate de fundações temporárias destinadas a durar quanto possam. Aqui, porém, é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser, desde o seu início, senão tão florescente, pelo menos tão estável quanto o será daqui a um século. Kardec ele está aqui meio que parafraseando Jesus, quando Jesus ele coloca lá a parábola da torre, né, a torre bélica, em que Jesus fala: ninguém constrói uma torre sem antes analisar o que é preciso para construir essa torre, porque senão parará a meio do caminho. Ninguém vai com um exército de 1.000 soldados enfrentar um outro exército de 5.000, mas antes manda alguém para ir lá e fazer um tratado de paz. Jesus falando a respeito do planejamento que nós temos que ter para que possamos iniciar, dar continuidade e terminar um determinado projeto. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, temos o estudo do livro Obras Póstumas, que tem a sua reprise às quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. O nosso estudo está dando continuidade ao estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. Hoje, parágrafo 9, que tem como título Vias e Meios, ou seja, por onde ir e quais são os meios de se conseguirem as coisas. Kardec está nos dando a dica de que nós precisamos ser realmente pessoas que planejem, pessoas que não se... Por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu não posso ter uma despesa maior do que R$700 por mês. Se eu tiver uma despesa maior do que R$700 por mês, eu não posso superar os R$1.000, porque não dá para gastar mais do que se ganha. Kardec está mostrando que nós devemos ser precavidos. E aí a gente, hoje, eu almocei com o nosso irmão Vitorino, o presidente da Rádio Rio de Janeiro. Nós estávamos falando exatamente a questão dos projetos que temos, de todas as coisas que nós precisamos colocar em prática, mas temos que ser previdentes, porque a gente tem que avaliar sempre se algo vai ser tão benéfico à rádio, e claro, o nosso foco principal é naquele ouvinte, naquele internauta que acompanha a Rádio Rio de Janeiro, que ajuda a Rádio Rio de Janeiro,
quer através do Clube da Fraternidade. Aliás, eu deixo o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Se você puder se inscrever no clube para doar no mínimo R$20 por mês, vai nos ajudar bastante. É o 21 3386 1422. 21 3386 1422, telefone e WhatsApp, para você se inscrever no Clube da Fraternidade e ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar no ar. Então, nós estávamos conversando que esse dinheiro que entra para a rádio não é o dinheiro do João, não é o dinheiro do Vitorino, aliás até né, porque nós somos também contribuintes, estamos no Clube da Fraternidade. Mas o dinheiro total que entra na Rádio Rio de Janeiro não é do João, não é do Vitorino, não é do Eduardo, não é do André, não é do Marcílio, da Cláudia, do Henrique, do Valdenir, não. Esse dinheiro é de pessoas que muitas vezes não têm condições, mas fazem um sacrifício e ajudam a rádio, porque entendem o propósito da rádio, entendem a grandeza que é esse amontoado, digamos assim, esse monte, essa quantidade enorme de programas que tem na rádio e que ajudam muitas pessoas. Se ajudasse apenas uma pessoa já estava bom. Mas não, a rádio ajuda muita gente. Muitas pessoas de madrugada têm insônia e aí ouvem a Rádio Rio de Janeiro, vão ouvir a Rádio Rio de Janeiro e aquilo ali acaba acalmando a pessoa e muitas pessoas conseguem conciliar o sono de novo, dormir de novo. E a gente começa a pensar, né, nos vários projetos que a gente tem. Gostaríamos muito de poder aumentar a capacidade da Rádio Rio de Janeiro para que ela chegasse em todos os lugares do mundo de uma forma muito mais rápida. Mas para isso precisaríamos gastar muito dinheiro ou investir muito dinheiro. E a gente fica pensando assim, nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Nós temos que ter sempre uma sobra. É óbvio que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Em janeiro, por exemplo, nós tivemos a arrecadação, e fevereiro foi pelo mesmo caminho, mas janeiro foi mais, a arrecadação caiu em torno de 10%. E a gente fica assim, o que a gente vai priorizar? É claro que temos que priorizar os funcionários, temos que priorizar o funcionamento da rádio, que a rádio continue no ar, que a rádio continue com qualidade. Às vezes queima algum aparelho, nós precisamos substituir aquele aparelho. Nós temos que ter aparelhos reserva para caso um falte, o outro entre imediatamente. Então são muitos recursos que exigem que a gente tenha realmente investimento. E aí os recursos que entram às vezes não são suficientes para bancar o que sai, as despesas. E olha que vivemos aí, Vitorino, o André Monteiro, que é o diretor administrativo, e eu como financeiro, nós vivemos, principalmente nós, todos, mas principalmente nós três, vivemos aí tentando achar meios de reduzir despesa. A gente já está com o mínimo do mínimo de funcionários. E a gente vai, então, tentar reduzir onde? Vamos tentar reduzir a conta de luz. Vamos fazer o quê? Vamos ter energia fotovoltaica, né? Geração solar, energia solar. Mas para isso a gente tem que investir um dinheiro muito alto. E a gente não ia poder suprir a necessidade de energia total. Íamos ter apenas a possibilidade de 50%. Aí a gente fica amarrado, a gente não tem como fazer. Porque vamos fazer uma despesa e aí a próxima administração, que entra, se eu não me engano, em 2024, no ano que vem, ela vai pegar o chamado pepino. Porque a administração atual, o que fez? Fez um monte de despesa e deixou para a administração futura, a próxima administração, para pagar essa despesa. Não pode fazer isso. Não tem como. É preciso muita seriedade, muito comprometimento
Então, a gente precisa fazer isso que Kardec está falando aqui, muita prudência. E é uma palavra que ele usa aqui no próximo parágrafo, que vamos ler agora. Em tal caso, a mais vulgar prudência manda se capitalizem de forma inalienável os recursos, à proporção que vão sendo obtidos, a fim de constituir-se uma renda perpétua, acoberto de todas as eventualidades, regulando a administração a sua despesa pela renda que aufira, não pode a sua existência em nenhum caso achar-se comprometida, pois que disporá sempre de meios para funcionar. Pode, no começo, organizar-se em menor escala. O número de membros da comissão poderá ser limitado provisoriamente a 5 ou 6, o pessoal e os gastos administrativos reduzidos ao mínimo possível, sem prejuízo do desenvolvimento dos recursos. Nós aqui ainda temos uma coisa, uma característica muito interessante, que eles podiam vender os livros que Allan Kardec tinha confeccionado, tinha feito. E aí os recursos dos livros iriam para a Sociedade Espírita Parisiense e para esse grupo que geraria todas as formas de divulgação do Espiritismo. Então, era, digamos assim, entre aspas, mais fácil porque tinha um produto muito vendável. Vamos continuar. A preparar o caminho para essa instalação é que consagramos até agora o fruto dos nossos trabalhos, conforme dissemos acima. Se os nossos recursos pessoais não nos permitem fazer mais, temos pelo menos a satisfação de haver colocado a primeira pedra. Figuremos então que, de um modo ou do outro, a Comissão Central, em dado tempo, esteja em condições de funcionar, o que pressupõe uma renda de 25 a 30 mil francos. Estamos falando da França de 1800 e qualquer coisa. Restringindo em começo as suas despesas, os recursos de toda espécie de que disponha em capitais e produtos eventuais constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda irá aumentar o capital comum. É um investimento, né? Proporcionalmente, com os recursos desse capital, é que a comissão proverá às diversas despesas proveitosas ao desenvolvimento da doutrina, sem que jamais faça dele aplicação pessoal, nem fonte de especulação para qualquer de seus membros. Ao demais, o emprego dos fundos e escrituração serão submetidos à verificação de comissões especiais designados para esse efeito pelos congressos ou assembleias gerais. A comissão terá, por um de seus primeiros cuidados, ocupar-se com as publicações, desde que seja possível, sem esperar que o possa fazer com auxílio das rendas. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento, pois que voltarão à Caixa em virtude da venda das obras, cujo produto reverterá ao capital comum. É um negócio de administração. Bem, meus irmãos, dito isto, nós vamos encerrando o programa de hoje com essa aula de Allan Kardec sobre a forma de se conduzir, como gerar receita e como administrar essa receita. Vamos encerrando o programa dessa noite e que nós possamos estar juntos mais uma vez na próxima semana. Agora vem aí o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Meus amigos, muito boa noite. Dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje nós vamos estudar seu capítulo 11, mais precisamente o item 9, que ainda faz parte das instruções dos Espíritos, Lei do Amor. No programa passado, nós estudamos o capítulo 8, trazido por Lázaro, falando muito do amor em termos da evolução do nosso princípio espiritual, só instintos, para chegar ainda como espírito, do comecinho ainda com instintos, e transformando-se pouco a pouco em espírito bom, até um dia, quem sabe, se transformar em espírito puro, espírito de luz puro. Agora, a mensagem de hoje, do item 9, enviada por Fenelon, Bordeaux, 1861, é uma continuidade, porque ele vai falar do amor que está dentro de cada um de nós, plantado dentro de nós. Ou seja, o amor que nós temos que buscar, preconizado lá pelo Lázaro, que diz que nossos instintos vão virar sensações, as sensações vão se transformar em sentimentos, e esse sentimento vai se transformar em amor. Dá a impressão que o amor é uma coisa que nós vamos alcançar pouco a pouco, que não está aqui em nós. Nós vamos transformar o nosso instinto em amor. Na realidade, o amor está dentro de nós. O instinto, as sensações, os sentimentos, o amor está tudo dentro de nós. Isso é um pacote que está dentro de nós. Apenas nós temos dificuldade de usar, botar para fora. Eu acho fácil o instinto, porque é o básico para poder sobreviver. As sensações, para você poder dar continuidade aí à sua sobrevivência. Quando você descobre os sentimentos, você já começa a viver melhor. Quando você descobre que esse sentimento principal é o amor, melhor ainda. Mas o amor, como as outras coisas, está tudo dentro de nós. É isso que o nosso irmão Fenelon vai nos mostrar. Está dentro de nós isso. Nós é que não temos capacidade ainda de descobrir, fazer uso. Porque isso demanda muito tempo, mas é muito tempo. São milhões de anos, isso não é da noite para o dia, são milhões. 10 elevado à sexta potência, milhões de anos para nós começarmos a entender o que nós estamos tentando fazer hoje. Para chegar onde nós estamos aqui, esse nosso espírito de cada um de nós, que estamos, pelo que eu acho, no mesmo nível aqui, levou bilhões de anos aqui encarnados neste planeta, milhões de anos encarnados neste planeta para poder chegar ao ponto que chegamos. Claro que à medida que o tempo passa, vai ficando mais rápida essa evolução. Talvez nos últimos 20 mil anos, essa evolução, isso foi muito grande. Essa curva ascendente se tornou uma curva exponencial. Tudo bem. Mas no começo é uma curva lenta, uma subida muito gradativa, muito lenta. Agora já tomou embalo, ela já virou uma exponencial e está subindo assustadoramente. Então, é o que está acontecendo conosco hoje. Se nós pensarmos em as coisas no século passado, século XX, são coisas aqui que já isso não é possível. Era assim? Era. Mudou tudo. Não só materialmente, intelectualmente, mas até moralmente. Nós estamos nos incomodando com uma série de coisas que antes não nos incomodávamos. Já pararam, passou batido. Estavam nos matando uns aos outros aí, vida que segue. Já não aceitamos isso. Não aceitamos miséria, não aceitamos muita coisa. Queremos resolver os problemas. Isso é um avanço muito grande. Mas ainda não chegamos ainda num ponto bom. Estamos caminhando. Então ele diz aqui, o nosso irmão Fenelon,
O amor é de essência divina, como todos vós. Do primeiro ao último tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, todos nós, não existe exceção, todos nós, do primeiro ao último, temos dentro do nosso coração a centelha desse fogo sagrado que é o amor. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil, criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo quanto tendência a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Olha, o que ele está falando aqui é muito sério e é verdade. E diz que todos têm dentro de si, no coração, essa centelha desse fogo sagrado que é o amor que Deus colocou em nós. Qualquer um, todos aqui têm. Mesmo, ele diz, mesmo o mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso de todos que possa ser, o homem nessa situação, ele tem ainda dentro de si um amor, uma afeição ardente por alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma coisa. De modo torto no entendimento dele, mas tem isso. E isso pode alcançar proporções inimagináveis, porque está dentro de nós, latente. Eu disse, por um ser, um objeto qualquer. Então, essa pessoa, por mais abjeta que seja, ela tem esse sentimento. Como diz aqui, eu disse que esse sentimento pode ser por um ser, ou seja, por uma pessoa, ou pode ser até por um animal, ou pode ser por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes de sentimento pelos animais. Ou não tem? Pelas plantas, e até mesmo por coisas materiais, até coisas indevidas. O cara tem um ciúme daquilo ali, não quer que ninguém bote a mão. E aí? Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral, a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si afeição e simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Então, essas pessoas, elas têm um amor dentro de si, mas não entendem. O raciocínio deles ainda não é normal, ainda estão presos ao mal, ou seja, estão se deixando levar ainda pelos instintos, como se ainda estivessem nas cavernas lutando para sobreviver, que está totalmente fora de moda isso. Mas eles ainda são assim. Então, eles são misântropos, quer dizer, odeiam os homens, se lamentam da humanidade em geral, mas eles sentem uma simpatia, alguma coisa por outras coisas, pelo instinto, está dentro deles. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Eles não conseguem acabar com esse bichinho que está lá dentro deles, esse bichinho do amor que está lá dentro deles. Eles não conseguem, porque Deus que colocou isso lá, eles não vão. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós também somos, gente. Está lá na Gênesis mosaica. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não no corpo físico, e Deus não tem corpo físico, só pode ser no espírito. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, segundo João lá na sua epístola, Deus é amor e nada existe fora deste amor, então nós somos amor também. Nós é que não estamos entendendo. Estamos deixando a nossa ignorância abafar tudo isso. Mas somos. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, à medida que nós vamos adquirindo um pouco de usando a nossa inteligência melhor e vamos adquirindo um pouco de moralidade, esse germe do amor vai crescendo. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, como eu disse, o nosso egoísmo que vem lá dos tempos dos instintos, que foi ótimo para ajudar na sobrevivência, mas agora ele é totalmente dispensável, mas nós ainda temos aquele gostinho de sermos egoístas, ele tenta abafar esse sentimento. Torna-se fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis que vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Ou seja, mesmo abafado por o egoísmo, pelo orgulho, esse germe do amor crescendo em moralidade e com a inteligência, ele torna-se fonte de santas e doces virtudes, ele vai acabar se transformando em virtude. É inexorável.
que constituem as afeições sinceras. Ele vai transformar aquelas afeições tortas que ele tem, esse indivíduo vil, criminoso, como ele está falando, vai transformar em afeições sinceras e duráveis, que vão nos ajudar, a nós e a ele, a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Ou seja, o nosso caminho aqui é escarpado e é árido. E só vai ficar melhorzinho se nós amarmos. Nos amarmos uns aos outros. Se continuarmos ainda no instinto, na fera que está dentro de nós, amigo, vai ficar a selva completa aqui ainda. Vamos voltar para o tempo das cavernas. Mas se a gente gosta, parabéns. Aí estão preparando um mundinho especial para o povo que gosta disso. Você acha que Deus vai desagradar a nós? Não vai desagradar. Se nós gostamos da confusão, da vida de selva, né, brigando com aqueles animais antigos, dinossauros, gostamos de tudo isso, Deus diz que tudo bem, vou te mandar para um lugar que vai ser só isso, vai ser um parque de diversões, vai ser o Jurassic Park lá do Spielberg. Vai lá, vai ser uma maravilha. Você lá vai ter outra chance de tentar desenvolver o amor que está em você. Que aqui você já está atrapalhando aqueles que já estão um pouquinho mais avançados. É lógica, pura lógica. Deus nos atende, não vai nos contrariar. Se a gente gosta da confusão, vamos ficar na confusão. Agora, ele não vai permitir que eles arrastem as pessoas que não gostam de confusão para a confusão deles. Isso Deus não vai permitir. Eles fiquem na confusão sozinhos, ou com outros que gostam também. Não vai levar quem está preferindo usar esse amor que Deus colocou em si. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ciosas. Então, muita gente diz que não aceita a reencarnação, que tem ciúmes dessas pessoas a quem ele dedica uma afeição muito grande hoje, que numa outra encarnação vai acabar dedicando essa afeição, vai receber a afeição de outros. Está com ciúme do futuro. Nós somos terríveis, né? Mas é o amor que está dentro de nós ainda translocado, sem inteligência, sem moralidade. Ele não entende isso. Então as pessoas não preferem não acreditar num fato consumado, acham que vão viver mais confortável não acreditando. Paciência, ué. O cara não quer acreditar. Ninguém vai obrigar ninguém a acreditar em nada. É a vida que segue. As consequências vêm naturalmente. Só está retardando o seu avanço. Está retardando, está ficando para trás. E o bloco anda, amigo, o bloco anda. Vem outro bloco atrás aí para desfilar. Se atrapalhar o bloco, vão te tirar do bloco. Tu vai passar o bloco de trás. Porque é mais atrasado. Ué, é assim que funciona. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente aos demais. Isso é a pura verdade. Nós somos um círculozinho aqui, um rol, né, de amigos, parentes, e que nós amamos e PT saudações. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. É duro, mas vamos ter que chegar lá. A tarefa é longa e difícil, ele está falando aqui, mas será realizada. Se vai ser numa boa ou numa ruim, é escolha nossa. Nós vamos chegar lá. Essa tarefa é longa e difícil, de amar a todos. Mas vamos chegar. Agora, se vamos chegar numa boa ou numa ruim, é nossa escolha, gente. É nossa escolha. Eu estou tentando chegar numa boa. Não que eu consiga, mas eu estou tentando chegar numa boa, porque eu não gosto de coisa ruim, pelo amor de Deus. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, porque ela é ela que um dia matará o egoísmo. Ou seja, a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito dessa nova doutrina. A nova doutrina, esse cristianismo novo, espiritualizado, que é o espiritismo, tem como base a lei do amor. É o primeiro e mais importante preceito. Por quê? Quer dizer, essa lei do amor é que vai matar o egoísmo que está dentro de nós, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que além do egoísmo pessoal,
Há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Há vários egoísmos que pode chamar também de preconceito. E nós sabemos disso. Não só pessoal, mas de família, de casta, de nação, de raça, de tudo. Nós somos um bando de preconceituosos. Vamos ter que lutar contra isso, se é que nós queremos usufruir das benesses da lei do amor. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime e reflexo da divindade. Gente, quer nós queremos ou não, a lei do amor vai reinar aqui. Aqueles que quiserem serão bem-vindos à égide da lei do amor. Aqueles que não quiserem não vão ser mal-vindos, mas vão ser convidados a ir para uma outra sala nessa recepção. Vai ficar uma sala aqui para aqueles que se amam e uma sala para aqueles que gostam da confusão. Então vai ser feita à vontade deles. Vamos para confusão. Aqui está servindo coisa boa. Os melhores acepipes e néctar dos deuses. Lá eu não sei o que vão servir. Não sei. Talvez uma asinha de pterossauro. Não sei. É escolha de cada um. Ninguém foi forçado a escolher o caminho mais difícil. Parecia, à primeira vista, que era o mais fácil, mas geralmente é mais difícil. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana. Ou seja, nossa raça humana vai melhorar moralmente. E a felicidade durante a vida terrestre. Olha o que nos espera. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Não há alternativa. Ou se reformam ou vão levá-los para o lugar que eles gostam. Quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença, não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazer ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. Quando eles perceberem que o melhor é jogar frescobol do que ficar tacando pedra um no outro, eles vão ver que é muito melhor ficar na praia tocando frescobolzinho para lá e para cá numa boa, tomando uma limonada gelada, do que ficar se matando, se degladiando, cheio de problema. Pô, eu não estou tentando convencer ninguém, gente. Estou mostrando aqui o que nosso irmão Fenelon está falando. Eu estou de pleno acordo com ele. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Se não existe coração duro. Ele cederá a despeito de si mesmo ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude. O que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Olha que maravilha o nosso planeta vai ser. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigavam a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava a repetir essas 12 palavras. Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo tereis a terra transformada num paraíso em que almas dos justos virão repousar. Gente, olha o Fenelon está nos passando. Fenelon foi um filósofo do século XVIII, muito ligado à igreja católica na época. Então, gente, não vem aqui para não contar historinha. Está repetindo as palavras do Cristo, talvez ampliando um pouco mais, somando aquilo que o Lázaro já tinha explicado na mensagem anterior e que vai ser mais ainda esmiuçado pela mensagem de Samson, que nós vamos estudar no próximo programa, também sobre a lei do amor. Eu acho que já está na hora da gente refletir sobre isso. Não podemos deixar passar
ficar aí batendo perna à toa, enquanto todo mundo avança e a gente vai ficando para trás. É a sugestão dos nossos amigos aqui da Lei do Amor. Para nós o tempo já está esgotado, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muita paz e uma boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.